Paz de Deus. Esse humilde foto desses humildes animais aqui atravessando nessa pinguela. Uma pinguela improvisada. É um cano de ferro que transporta um combustível de um lugar para o outro. Tem mais de 1 quilômetro de comprimento de cano de ferro passando por cima do rio, até chegar na plataforma onde precisa. E esses humildes animais faz uso desse cano para poder atravessar de uma parte do rio para outra. Observando bem, a gente observa que é um cano redondo, roliço, por baixo tem água e muito difícil de atravessar. Mas a determinação desses animais de atravessar para o outro lado é tão precisa que eles não preocupam nem com o perigo de se escorregar, porque o cano é de ferro, é liso, o casco do animal é fácil de se escorregar, mas a determinação deles fala mais alto. E eles começam iniciando lá no canto da plataforma e cruza aqui 1,5 km de cano. Observa que eles caminham, eles não caminham olhando para baixo, para o cano, não. Eles caminham olhando no alvo, para onde eles estão indo, que é o pasto do outro lado. Todos eles de cabeça erguida. Está caminhando e está olhando no alvo aonde ele vai. A determinação dele é mais alta do que a capacidade de atravessar pelo cano. E esses animais não escorregam. Eles passam todos os dias, na humildade deles, em fila, um atrás do outro, sem tentar atravessar um na frente do outro. Porque aqui, se tentar atravessar, vai cair ambos lá embaixo. Cada um respeitando o espaço que lhe foi colocado para ele caminhar, um após o outro. O que está atrás respeita o que está na frente. E assim eles vão caminhando. Todo santo dia eles fazem essa travessia para lá e volta de tarde para poder ir para o seu repouso. Na graça de Deus, semelhantemente isso aqui. Deus chamou nós na sua graça bendita e colocou nós numa fileira que é preciso ter muita determinação e muito respeito de um para com o outro nesta caminhada, porque todos nós estamos num patamar diferente um do outro, caminhando. Porém, estamos indo para o mesmo alvo, mas temos um patamar diferente. Tem os mais velhos, tem os mais novos, tem os mais sábios, tem os menos sábios, os mais inteligentes, os menos inteligentes, os que ora pouco, os que ora muito, os que vigia muito, os que vigia pouco, os que facilita com o perigo, os que são prudentes. E assim nessa sequência vai. Todos nós temos patamares diferentes um do outro. A gente observando esses animais, ainda que é um animal irracional, não tem a mentalidade de definir o que é uma coisa da outra, mas aqui nós possamos olhar e tirar exemplos deles. A determinação de chegar no alvo almejado que eles têm. Praticamente é impossível um ser humano caminhar em cima desse ferro aqui sem ele cair lá embaixo. Praticamente é impossível quase um ser humano. Tem que ser muito bem equilibrista para atravessar em cima de um cano de ferro desse aqui, principalmente quando está chovendo, que o cano está molhado. Mas nunca houve na história desses animais aqui que se ouviu falar que um animal desse caiu lá embaixo até hoje. Eles aqui são cerca de 100 e poucos animais. Todo santo dia eles fazem o cruzamento desse cano de um lado para o outro. Eles vai para o pasto, pasta lá o dia inteiro, quando é de tarde eles voltam sozinhos. Para lá, para cá, para lá, para cá. Eles não danificam o caminho, porém respeita muito bem um ou outro, porque sabe que se escorregar cai lá embaixo. E se cair lá embaixo não tem como voltar para cima do cano. O caminho da graça é desse jeito. O caminho da graça é o caminho onde precisa se caminhar bem devagarzinho. Quanto mais devagar caminha, mais certeza de chegar tem. Nesse caminho da graça, aqueles que lá vão apalpando
apenas escorando com a bengala no caminho, são os que têm mais certeza de chegar ao fim. Nesta caminhada nossa, nós vamos perceber muitos que vão passar por nós correndo. Às vezes você já vem caminhando há muitos anos de caminho, e você vai ver pessoas que entrou agora para a graça, foi chamada há poucos tempos, e eles passam por você correndo no caminho. Eles chegam com aquela gritalhada, com aquela bagunça, que eu sei disso, não, porque comigo é assim, eu sou assim, não, comigo é assim, não, eu faço assim, não, Deus falou comigo assim, o que sai da minha boca Deus fala, Deus cumpriu, Deus fez, sabe? Aquelas pessoas que chegam cheio de gritaria, cheio de arrogância, cheio de mais eu sou assim e tal. Daqui uns dias você vê eles despencando pelo caminho afora. Significa que passou correndo, chegou na frente, sofreu uma vez um infarte, um AVC no caminho de Deus. Porque o caminho da graça é o caminho da humildade. É o caminho de caminhar, não é o caminho de correr. Quem passar correndo por o caminho da graça, fatalmente não chega até o fim. Nunca, nunca, porque o próprio Deus intercepta a pessoa no caminho. Porque o caminho de Deus é um caminho da humildade. Todos têm que respeitar o Senhor num nível só. Os que são velhos, os que são novos, os que estão sentados no banco, os que estão em cima da tribuna, os que têm cargo na graça de Deus, em cargo alto. O Senhor olha para nós e vê todos como esse rebanho de cabritos aqui, ó. É como se fosse um rebanho de ovelhas. O Senhor olha para nós e vê todos num nível só. É preciso de um respeitar o espaço do outro, respeitar a distância que tem que caminhar um do outro, porque se nós queremos adiantar um pouco o nosso caminho, nós pode tropeçar nas pernas daquele que lá vai na frente e nós fazer ele capotar e cair. Você vê que os animais, eles mantêm uma distância segura um do outro, para que não venha atrapalhar o da frente. E assim vai, um após o outro, levando a sua caminhada, a sua determinação, até o alvo que lhe interessa para ele. É impossível que um ser humano atravesse em cima desse cano sem cair. Mas esses animais aqui não. Eles passam aqui humildemente, todos os dias. Eles vão e voltam. Caminha, não cai, não precipita, não briga, não discute no caminho, não tenta passar um na frente do outro para se aparecer, para achar que ele, não, que eu sei, não, hoje quem vai sou eu, não, eu sei porque eu passa assim, não, nada disso. Cada um faz aquilo que sabe fazer, a prudência, e assim todos os dias eles desfrutam do grande pasto que está do outro lado, na tranquilidade, na felicidade deles, né? Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa nos dar graça, que possamos ser humildes para saber respeitar o espaço que Deus deu para cada um de nós. Que o Senhor chamou nós na sua graça, não contratou nós de inspetor, não contratou nós de juiz, de advogado, não contratou nós de correio para levar mexerico e trazer. O Senhor contratou nós para fazer um ajuste de vida eterna para cada um de nós. Então nós não podemos julgar a ninguém nesta graça. Ninguém. Porque até aqueles que às vezes despencam, que caem em pecado, tem pessoas que caem em pecado, quando ele levanta mais forte do que ele era. E esta graça é um mistério. É o Senhor Jesus que sabe o preço de cada um, quanto custou para ele. Então é assim, na graça de Deus precisamos de respeitar os espaços um dos outros, sem julgar, sem levar em frente a ignorância e saber que cada um tem um acerto de conta com o Senhor. E nesse caminho da graça é como esse cano. Aquele que decidiu atravessar o cano, depois que ele estiver na fila, ele não tem como voltar. Porque para trás dele tem um rebanho que precisa ir para frente. Só se ele pular e cair dentro d'água. Se ele cair dentro d'água, o crocodilo já está esperando ele lá embaixo para comer ele. Então, no caminho da graça é assim, que possamos ter determinações, olhando para frente o alvo que está preparado para nós. Esse alvo nos fará nós em seguir em frente, sem observar a vez o caminho, os perigos que está na nossa frente. De escorregar na grande pinguela, mas a determinação e o desejo de chegar no pasto verdejante do outro lado,
possa nos fazer nós deslizar por cima do perigo e sem obstáculo nenhum, nós vencer e nós chegaremos lá do outro lado lá, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoa a todos em o nome do Senhor Jesus. Na paz de Deus.